Bom, pessoal, a gente viu nas aulas anteriores que a Rússia estava procurando uma alternativa para o capitalismo, porque eles acreditavam que o fato de um país capitalista não intervir na divisão das riquezas acabava causando aí uma grande diferença entre as classes sociais. Então, como o governo não intervia, nós acabávamos gerando patrões muito ricos e funcionários muito pobres. E na busca de uma alternativa, os russos vão conhecer a proposta do Karl Marx, que era o socialismo. E eles acreditaram que o socialismo seria a solução dos problemas que a Rússia enfrentava. Então eles criam dois partidos socialistas, os mencheviques e os bolcheviques, onde os mencheviques não tinham pressa para instalar o socialismo e queriam a ajuda dos burgueses, enquanto que os bolcheviques tinham pressa para que isso acontecesse e não queriam a ajuda da burguesia, queriam que fosse uma tarefa realmente do proletariado, dos trabalhadores. E a ideia dos bolcheviques acaba conquistando mais o povo, então nós vamos ter as ideias do Lenin, do Stalin e do Trotsky liderando a Revolução Russa, nessa tentativa de tirar o capitalismo e colocar o socialismo. Então nós vimos que o povo tentou várias vezes conversar com o imperador Nicolau II, pedir ajuda, mas isso não funcionou. Então hoje a gente vai ver como que realmente aconteceu essa Revolução Russa. No mês de março de 1917, os soldados e o povo foram até a frente do palácio na cidade de Petrogrado e exigiram que o imperador abdicasse, que ele saísse do poder por vontade própria. Se sentindo pressionado e ameaçado pela presença do exército, ele realmente abdicou, ele saiu do trono da Rússia depois de 300 anos em que a família dele governava. E ele foi levado preso junto com a sua esposa e seus 5 filhos para uma casinha pequena do interior. Então, nesse momento, o governo da Rússia está sem ninguém no controle. Por isso, o povo vai agir rapidamente e vai solicitar que a Duma escolha um novo governante temporário. Lembrando que a Duma era o parlamento de burgueses que ajudava o imperador a governar. Então, esse parlamento, esses conselheiros, eles vão optar por um menchevique que vai ganhar o apelido de príncipe e o nome dele era Lvov. Então, nesse momento, começa o que a gente conhece como República da Duma, onde o príncipe Lvov começa a governar a Rússia temporariamente, até que eles definissem como que o socialismo realmente funcionaria. Logo em seguida, à posse do Lvov, o Lenin vai lançar um texto que ficou conhecido como as Teses de Abril, as Ideias de Abril. E o que o Lenin dizia nessas suas ideias? Ele dizia que o povo precisava basicamente de 3 coisas: pão, paz e terra. E essa ideia dele vai conquistar a população. O que seria o pão? Seria o acesso a uma alimentação digna. Paz, que seria a saída da Primeira Guerra Mundial, porque não estava trazendo nada de positivo para a Rússia. E terra seria a divisão das terras em igualdade para todos, é o que a gente chama de reforma agrária. Então ele sugere pão, paz e terra. Nesse momento, toda a população da Rússia praticamente fica ao lado do Lenin e aposta nele como a esperança para o futuro do país. O companheiro do Lenin, que era o Trotsky, ele vai criar uma guarda, um exército, para defender o socialismo. Esse exército ficou conhecido como Guarda Vermelha. Quem fazia parte da Guarda Vermelha? Todos os trabalhadores que quisessem participar. Então era um exército de trabalhadores que estavam dispostos a morrer pelo socialismo. Por isso, Guarda Vermelha, porque eles ofereciam o sangue deles em troca do socialismo bem aplicado para salvar o país. E essa Guarda Vermelha vai ser muito importante, porque vai ter gente que vai querer colocar o imperador de volta no trono. E essas pessoas vão formar a Guarda Branca, um exército que queria recolocar o Nicolau II no poder. Esse exército ganhou apoio de países europeus, inclusive. Então, a Guarda Vermelha vai ter que expulsar
recolocar o imperador no poder. E eles vão iniciar uma guerra civil dentro do país, né? Por isso que a gente se chama de guerra civil, que durou 3 anos. Nesses 3 anos, a Guarda Vermelha de trabalhadores extremamente pobres passou muita dificuldade para enfrentar a Guarda Branca, mas eles conseguiram resistir e aplicar o socialismo. E nesses 3 anos, a Rússia perdeu 8 milhões de pessoas durante a guerra. Então, a Rússia realmente estava fazendo o possível e o impossível para instalar esse socialismo de uma vez por todas. Em 25 de outubro de 1917 é o momento em que os bolcheviques vão entrar no poder. E nesse momento, os bolcheviques, né, o partido bolchevique, formado pelo Lenin, pelo Stalin e pelo Trotsky, vai começar a instalar o socialismo. A primeira decisão dos 3 juntos, quando eles entram no poder, é retirar a Rússia da Primeira Guerra Mundial, porque não fazia sentido continuar. A segunda decisão deles é fazer com que o partido bolchevique ganhe realmente status de partido, que ele seja oficializado. Então, os bolcheviques eles vão se transformar no PCR, Partido Comunista Russo. Mas por que comunista se eles eram socialistas? Porque eles iriam instalar o socialismo, dividir as riquezas, organizar o povo, depois eles sairiam do poder. E quando não há mais ninguém governando, não é mais socialismo, é comunismo. Então, com o próprio nome do partido, eles deixam claro qual era o objetivo deles. E a terceira decisão deles, quando eles iniciam o governo, é a estatização. O que é estatizar? É pegar para o Estado, é tomar as coisas para o Estado, para o governo. O que eles queriam estatizar? Todas as empresas, todas as fazendas e todos os bancos. Então, todas as fazendas, bancos e empresas seriam do governo. E eles colocariam trabalhadores para comandar, para organizar as empresas. Não teríamos mais patrões nesse momento. Então, essas eram as ideias iniciais deles. Lembrando que o Lenin ficaria com o cargo de presidente, o Stalin cuidaria dos negócios internos, que são os problemas dentro do país, e o Trotsky cuidaria dos negócios externos, que seria a relação da Rússia com os outros países. Eles teriam pé de igualdade, ninguém é mais importante do que ninguém durante esse governo. Mas é lógico que existia uma disputa entre eles, tá? Que a gente vai ver depois o que isso causou. Passado esse momento inicial de organização, onde eles acreditavam que já estava realmente funcionando o socialismo, vai acontecer a terceira reunião internacional de trabalhadores dentro da Rússia para discutir de novo as propostas do socialismo, do anarquismo e do comunismo, e essa reunião vai durar 24 anos. Só para vocês terem ideia do quanto que as pessoas estavam determinadas a buscar um outro estilo de vida que não fosse o capitalismo. E vão reunir então trabalhadores do mundo inteiro. Assim, o socialismo russo ficaria conhecido nos outros lugares. Até porque a maior ideia do Trotsky era fazer com que o mundo inteiro fosse socialista. Ele era muito ambicioso e ele estava disposto a tudo para que isso acontecesse. O Trotsky, entre os 3, era aquele que levava a coisa mais a ferro e fogo, como se diz, certo? Depois, em 1921, o Lenin vai lançar a sua NEP. O que era a NEP? Nova Política Econômica. Ele percebeu que instalar o socialismo e estatizar tudo para o governo não tinha funcionado. A Rússia estava numa crise financeira enorme, porque eles tinham enfrentado uma guerra de 3 anos entre a Guarda Vermelha e a Guarda Branca. Eles tinham acabado de sair da Primeira Guerra, onde eles gastaram muita grana, e eles também tinham passado recentemente uma guerra contra o Japão. E a nova política econômica queria fazer com que o dinheiro girasse novamente dentro da Rússia
para recuperar a economia, só que ela era provisória. Então a NEP, o Stalin, né, o Lenin, ele colocou como um passo atrás para 2 passos para frente. Então ele voltaria para o capitalismo temporariamente para poder avançar no socialismo. O que ele fez então com a NEP? Ele permitiu que as pessoas abrissem pequenas lojas e pequenas empresas para que gerasse novamente dinheiro dentro da Rússia. Depois isso seria cancelado e tudo voltaria a pertencer ao governo. Logo em seguida, a gente vai ter em 1922 a criação oficial da URSS. Eu creio que todos vocês já ouviram falar dela, mas talvez não tenham muita noção do que ela é. A URSS era a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ou seja, a união dos países que eram socialistas e tinham trabalhadores no poder. A URSS, obviamente, era encabeçada, liderada pela Rússia, só que ela era composta por 15 países, porque muita gente costuma dizer, o que é essa URSS aqui no mapa? É a Rússia. Não é só a Rússia, são 15 países. É Rússia, Letônia, Estônia, Lituânia, Uzbequistão, Cazaquistão, vários países diferentes. Todos ali bem pertinho da Rússia mesmo. Países pequenininhos que talvez vocês ainda não conheçam muito bem, mas depois a gente vai ver isso melhor com a ajuda do mapa. E essa criação da URSS mostra que o socialismo estava se espalhando. E a ideia vem parar aqui no Brasil. Em 1922, inspirada na URSS, é criado o primeiro partido comunista do Brasil, o PCB, que é um partido forte, que existe até hoje, que tem essas ideias de dividir a terra, de dividir as riquezas e está em funcionamento. Então é um partido que surge em 1922 por causa da nossa Revolução Russa e ainda é mantido. Logo depois, em 1924, o Lenin vai morrer. A causa da morte ainda está em estudo, o corpo dele está mumificado, fica na praça de Moscou, para as pessoas poderem visitar, porque eles têm muita mesmo afeição por esse Lenin até hoje. Então o corpo dele fica num túmulo de vidro, para as pessoas visitarem no meio da Praça Vermelha. E eles realmente ainda estão procurando saber do que ele morreu. Acredita-se que foi uma hemorragia cerebral, ou seja, o sangue acabou se espalhando no cérebro, né? E ele acabou vindo a óbito. Quando ele morre, a Rússia fica sem um presidente. E o Stalin e o Trotsky começam a disputar entre si. Quem vai entrar no poder? Só que, como eu já disse, o Trotsky era muito violento, queria obrigar as pessoas a serem socialistas. Então o povo não acreditou muito nele. O povo apoia o Stalin se torna o novo presidente russo e ele expulsa o Trotsky do país e ele vai ser exilado aqui na América, onde ele vai morrer suspeitamente de um suicídio que não se sabe quem foi que encomendou o crime, mas ele acabou morrendo em pouco tempo. Então, dos nossos 3 bolcheviques que botaram o socialismo dentro da Rússia, agora nós só temos o Stalin vivo. Os outros 2 já faleceram. O Stalin, então, governando, decide botar o socialismo de volta no funcionamento. E a primeira coisa que ele faz é estatizar as fazendas. Pegar as fazendas para o Estado, para o governo. Muitos fazendeiros não concordaram com isso, porque iam perder tudo que tinha. O que os fazendeiros fizeram? Entregaram a fazenda para o governo, mas antes botaram fogo em todas as plantações e mataram todo o gado. Então o Stalin pega as fazendas, só que pega as fazendas destruídas, sem lucro nenhum. Então é mais um golpe que o socialismo sofre dentro da Rússia. E depois o Stalin vai lançar o que foi chamado de planos quinquenais. Quinquenais quer dizer que ele tinha 5 anos
para realizar isso. Quinquenal. Quais eram os planos quinquenais? Transformar a Rússia num país forte e socialista. O que ele vai priorizar? Indústria de base. Indústria de base são materiais pesados que servem para dar suporte para coisas básicas. Então, as indústrias de base fortes da Rússia eram o ferro e o carvão. E ele vai aumentar em 4 vezes a produção de ferro e carvão dentro da Rússia, o que é um número impressionante. E esse ferro vai ser utilizado para produzir tratores. A Rússia vai se transformar na maior fabricante de tratores do mundo. E como eles tinham muitos tratores e o acesso a trabalhar o campo tinha facilitado, ele também resolve plantar nas áreas congeladas, desenvolver formas de cultivo que funcionassem nas terras congeladas da Rússia, para que aquelas áreas também fossem aproveitadas. Outra decisão dos planos quinquenais era a construção de fábricas o mais rápido possível, para que as pessoas tivessem um local para trabalhar. O problema é que as fábricas elas foram construídas às pressas demais. De repente você passava na rua, tinha um terreno baldio. No outro dia você passava, tinha uma fábrica em pé com pessoas trabalhando dentro já. Era construção relâmpago. Resultado, a estrutura das fábricas não foi bem pensada e as fábricas começaram a desabar na cabeça dos trabalhadores. Mais um erro socialista muito grave que aconteceu dentro da Rússia, né? E esses planos quinquenais, então, ele foi completado com a ideia de trabalhar a indústria bélica. Ele queria, né, transformar a Rússia na maior fabricante de armas do mundo. E vai dar certo. E essa indústria bélica, essa produção de armas, vai transformar a Rússia numa ameaça mundial. E isso vai trazer outros problemas, como a Guerra Fria, que a gente vai ver em seguida, certo? Então, dentro dos planos quinquenais, ele vai trabalhar muito a produção de armas, que vai gerar outros problemas. Mas, enfim, depois de todo esse processo, o socialismo foi instalado dentro da Rússia e ele durou 74 anos. A Rússia vai deixar de ser socialista em 1991, quando novamente, por uma grave crise financeira, eles resolvem voltar para o capitalismo e fazer acordos com outros países capitalistas, principalmente os Estados Unidos. Então é um processo longo, demorado, que resulta em 74 anos de socialismo. A primeira vez na idade, né, contemporânea, em que o capitalismo é abandonado e o socialismo é usado realmente, ok?